Ao longo da Idade Média, o território francês sofreu um movimento de desfragmentação política surgiu não, mas foi causada pelo feudalismo, e somente no século XII, com a ajuda do rei Filipe II, que alegando ser contra a invasão inglesa no norte da França especificamente, ele começou a cobrar os impostos, do povo, e com isso ele conseguiu erguer um exército forte o suficiente para ir contra a invasão inglesa. A formação desse forte exército e a vitória contra os ingleses fez com que o poder político real fosse ainda maior. Então o rei francês decidiu que criou um articulado corpo de funcionários públicos que centralizassem ainda mais o poder real. Portanto, a burguesia então decidiu ceder várias altas quantias em dinheiro para que o rei possibilitasse então a liberdade de certas cidades. E esse documento deveria ser escrito pelo rei e aprovado pelo mesmo, para que liberasse certos centros urbanos e de taxações centrais. Durante o governo do rei Luís IX, o poder real foi ainda mais ampliado e a criação de instituições jurídicas subordinadas às leis nacionais, e a economia comercial se fortaleceu ainda mais, e ainda mais com a instituição de criar uma única moeda nacional. Tempos depois, no governo de Felipe IV, o Belo, a autoridade monárquica já era uma verdade presente no cotidiano do povo que estava lá presente. A Assembleia de Estados Gerais, composta pelo clero, pela nobreza e pelos comerciantes, estavam presentes para reafirmar ainda mais o poder real. A partir desse órgão, o rei Felipe conseguiu impor as taxas sobre as propriedades da igreja. Essa atitude dele, então, foi totalmente repreendida pelo Papa da época, o Bonifácio VIII, que alegou excomunhão partindo do rei francês Felipe IV. Com a morte misteriosa do Papa, uma das primeiras atitudes que o rei Felipe teve foi interferir que o cardeal francês Clemente V fosse o novo Papa e a sede do Vaticano fosse transferida para Avignon. Na década seguinte, outro fato marcante foi a cisma do Ocidente, que significa a rixa entre o governo francês e a igreja. A supremacia francesa, após essa rixa, acreditava realmente que não existia mais nenhum obstáculo. Entretanto, disputas territoriais e fiscais contra a Inglaterra provavam o contrário. A famosa Guerra de 100 Anos. Gastos com a guerra, problemas sociais, como por exemplo a peste negra, abalou demais o governo francês. No século seguinte, levantes sociais conseguiram interromper de alguma maneira as vitórias seguidas da Inglaterra. Nesse contexto surgiu Joana d'Arc, uma humilde filha de camponês que acreditava ser uma divindade enviada por Deus a essa terra para batalhar em prol do governo francês, dizendo fazer somente a vontade de Deus. Os feitos de Joana d'Arc continuaram a motivar os soldados franceses a batalhar pelo seu povo.
Em 1453, Carlos VII conseguiu banir totalmente os britânicos de seu país. Com o apoio dos burgueses, ele centralizou totalmente o poder e criou novos impostos, financiou instituições para um exército permanente, fazendo com que a França, rapidamente comparada aos outros países, se tornasse um verdadeiro exemplo de absolutismo real.